Ele a olhava como se cada centímetro daquela terra ainda lhe pertencesse, e talvez, de algum modo cruel e silencioso, ainda pertencesse. Dália Ferraz havia pisado na varanda pela primeira vez naquela manhã de sábado, com as mãos ainda trêmulas do cansaço acumulado de meses, talvez anos, de noites mal dormidas em hotéis corporativos e reuniões que esvaziavam sua alma gota por gota. A fazenda era pequena, despretensiosa, com cercas que pediam reparo e um celeiro que inclinava levemente para o oeste, como se também estivesse cansado. O ar cheirava a terra úmida e capim recém-cortado, e havia um silêncio tão profundo que ela quase podia ouvir o próprio coração desacelerando. Foi então que viu o homem. Ele estava parado na entrada da propriedade, os braços cruzados sobre o peito largo, o olhar fixo na casa, como quem encara um fantasma. Não era hostilidade exatamente. Era algo mais visceral, mais antigo. Dália sentiu um aperto estranho no estômago, como se tivesse acabado de invadir um lugar sagrado sem perceber. Ele não se moveu quando ela acenou, apenas continuou olhando, e naquele instante ela compreendeu, sem saber ao certo o porquê, que aquela terra não era apenas sua. Nunca seria. O corretor não havia mencionado nada sobre o antigo dono, apenas que a fazenda estava disponível por um preço justo, e Dália, exausta demais para investigar, havia assinado os papéis sem hesitar. Agora, diante daquele homem de expressão dura e ombros tensos, ela percebeu que havia comprado mais do que terras e cercas. Havia comprado uma história que não lhe pertencia e que talvez jamais a perdoasse por estar ali. Nos dias seguintes, Ícaro Rocha passou a aparecer com frequência, nunca pedindo permissão, nunca explicando. Ele consertava uma cerca aqui, ajustava a porteira do curral ali, sempre em silêncio, com movimentos precisos e uma raiva contida que pulsava sob a superfície. Dália não sabia se deveria agradecer ou pedir que ele parasse. Ela tentou conversar uma vez, oferecendo café na varanda, mas ele a olhou de um jeito que a fez sentir pequena, como se cada palavra dela fosse uma ofensa. "Você não entende nada dessa terra", ele disse, a voz grave e carregada de algo que parecia dor disfarçada de desprezo. "Não precisa entender. Só precisa cuidar dela." Dália engoliu a réplica que subia na garganta. Ela queria gritar que havia comprado a fazenda legalmente, que não tinha culpa pelo que quer que tivesse acontecido antes. Mas algo na postura dele, na forma como suas mãos calejadas tocavam a madeira velha do portão, na maneira como seus olhos percorriam os campos como quem revisita um lar perdido, a impediu. Em vez disso, ela começou a observá-lo. Viu como ele acordava antes do sol, como conhecia cada canto daquela propriedade, melhor do que ela jamais conheceria, como falava baixo com os animais e se demorava perto do velho carvalho que ficava ao lado do celeiro. Uma tarde, enquanto ele ajustava a cerca perto da casa, Dália perguntou: "Essa fazenda foi sua, não foi?" Ele parou, as mãos imóveis sobre o arame farpado, e não respondeu de imediato. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro áspero. "Foi do meu pai. Ele morreu tentando mantê-la. Não conseguiu." A raiva em seus olhos deu lugar a algo mais vulnerável, algo que ele rapidamente escondeu ao virar as costas e continuar o trabalho. Dália ficou ali, parada, sentindo o peso daquelas palavras cair sobre ela como chuva fria. As semanas passaram num ritmo estranho, pontuado por conversas curtas e silêncios longos. Ícaro continuava aparecendo, e Dália parou de perguntar por quê. Ela começou a entender que ele não estava ali por ela, mas pela terra. Era como se ele precisasse tocá-la, cuidá-la, para não perder completamente a conexão com o pai. Aos poucos, a hostilidade entre eles foi dando lugar a uma espécie de trégua inquieta. Dália aprendeu a fazer café no fogão a lenha, e Ícaro começou a aceitar a xícara que ela deixava na beirada da varanda. Eles não falavam muito, mas havia uma comunicação silenciosa que se formava nos gestos, na forma como ele consertava o telhado sem que ela pedisse, na maneira como ela deixava ferramentas organizadas para que ele as encontrasse com facilidade. Uma noite, durante uma tempestade forte, Ícaro bateu na porta da casa, encharcado e com uma expressão preocupada. "O curral vai ceder se não reforçarmos agora."
ele disse, sem rodeios. Dália pegou a lanterna e o seguiu pela chuva, sem pensar duas vezes. Eles trabalharam lado a lado na escuridão, a água escorrendo pelos rostos, os dedos escorregando nas cordas molhadas, e quando finalmente terminaram, estavam ambos ofegantes, cobertos de lama, mas estranhamente satisfeitos. De volta à varanda, Ícaro aceitou a toalha que ela ofereceu e pela primeira vez sorriu. Um sorriso pequeno, quase relutante, mas genuíno. Você aprende rápido, ele disse, e Dália sentiu algo se mover dentro do peito, algo que ela não sentia há muito tempo. Nas semanas seguintes, eles começaram a conversar de verdade. Ele contou sobre o pai, sobre como a doença veio rápido e levou tudo. A força, a esperança, a fazenda. Ela falou sobre o burnout, sobre como havia passado anos construindo uma vida que não a fazia feliz, sobre como aquela terra era a primeira coisa que parecia real em muito tempo. E em algum ponto entre essas confissões, a raiva de Ícaro começou a se dissolver, substituída por algo mais complexo, mais difícil de nomear. Mas então, numa manhã de quinta-feira, ele simplesmente não apareceu, nem na sexta, nem no fim de semana. Dália tentou convencer-se de que não importava, que ele não lhe devia explicações, mas a ausência dele ecoava pela fazenda como um vazio físico. Ela percebeu, com um aperto incômodo no peito, que havia se acostumado demais com a presença dele, com o som dos seus passos no cascalho, com a forma como ele preenchia os silêncios. Quando ele finalmente voltou, na segunda-feira seguinte, havia algo diferente no olhar dele. Ele manteve distância, trabalhou em silêncio e quando Dália ofereceu café, ele recusou com um aceno de cabeça. À tarde, ela não aguentou mais. Eu fiz alguma coisa errada? Ela perguntou, a voz saindo mais frágil do que pretendia. Ícaro parou de trabalhar, mas não a olhou. Não, ele disse, finalmente. O problema não é você. É que... Ele hesitou, os dedos apertando a cerca. É que eu não devia estar aqui. Essa terra não é minha. Nunca mais vai ser. E ficar perto de você só torna isso mais difícil de aceitar. Dália sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Então você vai embora? Ele não respondeu de imediato, e o silêncio entre eles doía mais do que qualquer palavra. Talvez seja melhor assim, ele murmurou, mas havia algo na voz dele que não soava convicto. Dália deu um passo à frente, o coração batendo descompassado. E se eu não quiser que seja melhor? E se eu quiser que você fique, mesmo que seja difícil, mesmo que doa? Ícaro finalmente a olhou, e havia tanto peso naquele olhar, culpa, desejo, medo, que ela quase recuou. Você não sabe o que está pedindo, ele disse a voz rouca. Então me explica, ela respondeu firme. Porque eu cansei de viver sem entender o que eu realmente quero, e eu sei que te quero aqui. A transformação foi lenta, quase imperceptível, como a mudança das estações. Depois daquele dia, algo mudou entre eles. A distância que Ícaro tentara impor desmoronou, e ele começou a chegar mais cedo, a ficar mais tempo. Dália percebeu que esperava por ele de uma forma que ia além da conveniência. Ela gostava da presença dele, do jeito como ele preenchia o silêncio da fazenda com algo que parecia vida. Uma tarde, enquanto consertavam juntos a cerca do pasto, ele perguntou: por que você veio para cá? De verdade? Dália parou, a mão ainda segurando o martelo, e olhou para o horizonte onde o sol começava a descer. Porque eu precisava lembrar quem eu era antes de me perder completamente, ela disse, a voz mais baixa do que pretendia. E você encontrou? Ele a olhava de um jeito diferente agora, sem a dureza de antes, mas com uma intensidade que a fazia sentir exposta. Ela engoliu em seco. Acho que estou começando a... Eles ficaram em silêncio por um momento, e então Ícaro deu um passo à frente, tão perto que Dália podia sentir o calor do corpo dele misturado ao cheiro de terra e suor. Eu te odiei quando você chegou, ele disse, a voz rouca. Odiei você por ter o que eu perdi e por tornar real que meu pai não conseguiu salvar isso aqui. Mas agora... Ele parou, os olhos percorrendo o rosto dela, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe,
como se tivesse medo de esquecer. Agora eu não sei mais o que sinto. Só sei que quando estou longe daqui, quando estou longe de você, nada faz sentido. Dália sentiu o coração acelerar, a respiração presa na garganta. Eu também não sei. Ela sussurrou. Mas sei que não quero que você pare de vir aqui. Não quero acordar sem saber se você vai estar lá fora. Não quero mais sentir sua falta. A confissão pairou no ar entre eles, carregada de tudo o que não haviam dito até então. Ícaro levantou a mão, os dedos calejados roçando levemente o rosto dela, descendo devagar pela linha do maxilar, e foi como se algo dentro de ambos finalmente cedesse. O beijo veio devagar, hesitante, quase reverente, como se estivessem tocando algo sagrado que poderia se quebrar a qualquer momento. Mas quando se aprofundou, foi com toda a intensidade acumulada de semanas de tensão, de olhares não ditos, de proximidade forçada, que se transformara em desejo inevitável. As mãos dele encontraram a cintura dela, puxando-a para perto com uma urgência contida, e Dália sentiu o mundo inteiro se reduzir àquele momento, ao gosto de terra e promessa nos lábios dele, ao calor que irradiava entre seus corpos, a forma como ele a segurava como quem finalmente encontra algo que pensou ter perdido para sempre. E ali, sob o céu alaranjado do entardecer, no meio da terra que havia sido o centro de tanta dor e ressentimento, eles encontraram algo novo, algo que nenhum dos dois esperava, mas que ambos, secretamente, sempre desejaram. Os meses que se seguiram foram marcados por uma intimidade que crescia em silêncios compartilhados e gestos pequenos. Ícaro passou a dormir na casa algumas noites, e Dália descobriu que gostava de acordar com o cheiro de café já pronto e o som dele conversando baixo com os animais lá fora. Eles trabalhavam juntos agora, não mais como estranhos dividindo espaço, mas como parceiros construindo algo. A fazenda começou a florescer de um jeito que Dália nunca imaginou possível, não porque ela havia trazido dinheiro ou recursos, mas porque Ícaro trouxe de volta o amor pela terra, e ela trouxe a vontade de recomeçar. Numa manhã de domingo, enquanto tomavam café na varanda, Ícaro disse: "Meu pai teria gostado de você." Dália olhou para ele surpresa. "Mesmo?" Ele assentiu, os olhos fixos nos campos à frente. Ele sempre dizia que a terra escolhe quem cuida dela. Acho que ela te escolheu. Ela sentiu um aperto na garganta, porque finalmente entendia o peso daquelas palavras. Não era só sobre propriedade ou posse, era sobre pertencimento, sobre deixar a terra marcar você, tanto quanto você a marca. "E você?" ela perguntou, a voz trêmula. "Você me escolheu?" Ícaro virou-se para ela, e havia uma ternura nos olhos dele que a fez sentir segura de um jeito que nunca havia sentido antes. "Todo dia," ele disse, simples assim. E foi nesse momento, com o sol da manhã banhando a varanda e o vento leve trazendo o cheiro dos campos, que Dália soube. Ela havia encontrado mais do que um recomeço. Havia encontrado um lar. Não apenas na terra, mas nele. Naquele homem que a havia odiado, depois tolerado, e finalmente amado. E juntos eles cuidariam daquela fazenda, não como algo que um possuía e o outro havia perdido, mas como algo que agora pertencia aos dois. O passado sempre estaria ali, nas cercas velhas e no carvalho ao lado do celeiro. Mas o futuro, esse futuro onde as raízes dele se entrelaçavam tão profundamente quanto as da terra que pisavam, era só deles, e era mais forte do que qualquer dor que tivessem carregado até ali.